Oi, pessoal. Então, para entender um pouco melhor o funcionamento do flip-flop JK, nada melhor do que exercitar um pouco através de um diagrama temporal. Então, aqui eu coloquei o meu diagrama do JK para mostrar exatamente qual a sensibilidade do flip-flop que eu vou considerar, tá? Lembrem, quando não tem inversão, esse flip-flop ele é sensível à borda de subida. Toda vez que for um flip-flop é uma borda, ele é sensível à borda, né? E aqui eu tenho a tabela verdade simplificada para me auxiliar na avaliação desse diagrama temporal, tá? Então eu coloquei aqui a suposição de um clock, de um sinal de entrada J e de um sinal K ao longo do tempo T, certo? E aí marquei já cada borda de subida, porque são os instantes de tempo em que eu tenho que avaliar o meu sistema. Então veja, no primeiro momento aqui, qual seria o valor de Q? Ora, se alguém vier e analisar J1 e K0, Q igual a 1, a resposta está errada. Errada por quê? Porque o flip-flop, na verdade, ele faz a leitura, ele faz o processamento desses dados que chegam em J e K apenas nas bordas de subida do clock. Então, nesse instante aqui, não há borda de subida. Então, esses valores de J e K não foram percebidos, não foram processados pelo meu flip-flop. Então, aqui, na verdade, eu tenho um valor indeterminado. E, claro, eu posso supor, como eu coloquei para vocês, a título para simplificar um pouquinho aqui o meu diagrama, tá? Então, aqui, vamos supor que esse valor inicial seja 0. Então, ele continua com o valor inicial até ter minha primeira borda de subida de clock, no qual, nesse momento, ele faz a leitura de J1 e K0, e o valor do Q vai para 1. Ele continua nesse valor até a próxima subida do clock. Eu não preciso me preocupar em mudanças em J e K ao longo, né, desse nível. Lembre que ele é um sistema sensível à borda. Então, vou avaliar J e K apenas nas bordas de subida ou descida, a depender da sensibilidade do meu flip-flop. Então, nesse caso aqui, eu tenho J0 e K1. J0 e K1, o meu Q vai para 0. Próxima borda, J1 e K0, o meu Q vai para 1. Próxima borda, J1 e K0, o meu Q continua em 1. Próxima borda, 0 e 0, o meu Q é igual ao Q anterior. Como era 1, continua em 1. Próxima borda de subida, né? J1 e K0, o meu Q continua em 1. E aí eu entro num momento que é bem interessante para mim, que é os dois valores J e K são iguais a 1. Então, toda vez que eu tenho J e K igual a 1, eu estou trabalhando com o Q vai receber o complemento do Q anterior, né? Ou seja, se esse Q anterior ao momento do clock, né, era 1, a minha saída vai para o barrado, vai para 0. Se o Q anterior, antes do clock, né, ele era 0, eu vou colocar na saída o valor 1. E assim por diante. Então, o que é interessante aqui para mim? Ora, se eu mantiver, então, vocês devem estar observando, né, os dois valores J e K igual a 1, esse sistema ele vai estar oscilando. Oscilando, tá? Se eu tivesse aqui mais uma subida de clock, por exemplo, né, esse carinha aqui iria para 1. E assim por diante, né? Então, o que acontece aqui que é interessante de chamar a atenção de vocês? Ora, além de eu ter um circuito que eu consigo oscilar, né, a partir dos valores J e K, existe uma relação direta entre esse período aqui, olha, né? Vocês estão observando o T aí do meu clock, e o período dessa forma de onda de Q. Ora, se aqui eu tenho T, né? Vamos supor que esse período aqui do meu clock é T. O período aqui dessa forma de onda Q é igual a 2T. Ou seja, a frequência de Q é igual a metade, né? Então, é igual a frequência do meu clock sobre 2, tá? Sobre 2. Então, isso aí é bem interessante para mim, né? Quer dizer que eu estou fazendo um divisor de frequência com um circuito tão simples quanto um flip-flop JK, certo? Colocando J e K iguais a 1. Interessante, né? Agora vejam, toda vez que eu quero setar ou resetar um flip-flop, qual seria o procedimento, basicamente? Ora,
eu coloco o valor de J e K, por exemplo, se eu considerar um flip-flop JK, né? Eu coloco o valor de J e K de acordo com o que eu quero que aconteça na saída. Por exemplo, eu quero gravar 0 no meu flip-flop JK, eu coloco 0 no J, 1 no K, e depois eu dou um pulso de clock. Eu faço uma subida de clock nesse caso, né? Então, quando eu faço isso, eu escrevo 0 no meu flip-flop JK. Isso quer dizer que eu estou fazendo uma escrita síncrona, né? De acordo com o sinal de clock, né? O sinal de controle. Mas muitas vezes eu quero, por exemplo, imagine que eu tenho um conjunto aí de flip-flops, um conjunto enorme, e eu quero limpar minha memória, eu quero limpar meus registradores, eu quero limpar meus elementos de memória. Ou colocar todos em 1 ou colocar todos em 0, um valor conhecido, né? Ora, seria muito mais interessante para mim que eu pudesse fazer isso de forma assíncrona, ou seja, independente lá do meu sinal de clock. E para isso, como vocês estão vendo que todos esses sistemas, eles são baseados lá no SR, né? No flip-flop SR, no flip-flop mesmo SR, eu posso fazer uma pequena modificação no meu modelo, tá? E criar uma nova entrada de dados, que vai ser uma entrada assíncrona de dados, tá? Então, olhem só que interessante, né? Se eu pego e crio duas entradas como essa, lembrando, esse carinha aqui, ele era o meu R, esse cara aqui era o meu S, tá? Eu poderia aqui colocar o clock, né? Depois colocar um detector de borda e assim por diante, né? Eu posso fazer essas modificações. Mas eu vou mostrar apenas esse finalzinho aqui, porque é aqui que a gente atua para realizar essas entradas assíncronas, né? Porque aqui, olha, eu posso utilizar nessa porta lógica o fato de se existir um fator dominante, uma entrada dominante, para setar essa saída aqui, ó, independente do que está acontecendo com as outras entradas da porta. Então, nota, se eu coloco um aqui, independente do valor de R, independente do valor que eu tinha aqui que é barrado, essa saída aqui vai para 0. Né? Por quê? Ora, 1 ou qualquer coisa vai dar 1. Mas isso aqui é uma NOR. Então, isso aqui dá 0. Certo? Então, num sistema como esse, se eu coloco 1 aqui e coloco 0 aqui, por exemplo, né? Eu tenho o meu 0 atuando, gravando 0 na minha saída. Se eu inverto isso e coloco 0 aqui e 1 aqui, esse cara aqui, ele não vai ser ativado. Isso aqui não é um fator dominante, né? Mas o fato de colocar um aqui, eu faço com que esse cara vá para 0. E quando esse cara vai para 0, o seu complemento vai para 1. Né? Q e Q barra, então esse complemento aqui vai para 1. E como é que ele vem para 1? Ora, é só você imaginar, né, que eu tenho aqui uma realimentação, tá? E essa realimentação vai fazer com que na saída dele tenha um valor complementar sempre, certo? Então, isso aqui é bem interessante aí de verificar, tá? E de saber, né, que de fato eu consigo escrever de forma assíncrona dentro do meu latch, dentro do meu flip-flop, atuando nesse último nível. Né? Então, nesse caso aqui, esse carinha seria chamado de clear, né? Esse cara aqui seria chamado de preset. E a gente desenha isso da seguinte forma. Considerando aqui, por exemplo, um flip-flop SR, Q barra, né? Você colocaria mais duas entradas aqui. Geralmente eu coloco o preset aqui em cima e o clear aqui embaixo, tá? E isso vai dizer para mim que se eu tiver um aqui, independente de tudo que está acontecendo na entrada, o meu Q vai ser 1, certo? Vai ser forçado a 1. E se eu tiver um aqui, esse Q ele vai para 0. Tudo bem? Então são minhas entradas assíncronas e é interessante aí que vocês se acostumem a utilizá-las também, né? Também, tá? Colocar, pessoal, 1 em 1 é um valor não permitido, né? Por quê? Porque não faz sentido você querer gravar 1 e 0 na memória ao mesmo instante, certo? Então, sempre é um ou outro, tá? E o funcionamento do meu flip-flop ele vai voltar ao normal quando eu estiver colocando 0 e 0 nas minhas entradas.
tá? É, às vezes, vocês vão observar também que esse preset clear, muitas vezes, né? Eles apresentam inversão. Isso quer dizer que quando eu tenho zero em uma das entradas, eu estou acionando o meu preset ou o meu clear. E aí o meu Q vai ser ativado de acordo com a entrada assíncrona que eu estiver escrevendo, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo, a gente mostra um diagrama temporal com preset clear.